I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 lying whores. I wish I was the monster you think I am. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. Sir Meryn, escort the prisoner back to his cell. I will not give my life for Joffrey's murder, and I know I'll get no justice here, so I will let the gods decide my fate. I demand a trial by combat. Aqui o Eduardo e I demand a trial by combat. Aqui é o Guilherme Demer e a espada é mais forte que a palavra. Aqui é o André e eu vou ser seu campeão. Aqui é o Rambo e eu estou aqui apenas para fazer um número, já que sou um mero estudante do 5º período de gastronomia. Aqui é o Vitor e eu não tenho uma frase legal pra falar. Porra, caralho, eu achei que não ia ter tanto clichê de podcast do mundo, mas já começou. Então, a gente vai fazer um programa sobre o Trial by Combat, ou julgamento por combate, ou como você queira chamá-lo, que foi um tipo de julgamento que existia. Todo mundo já viu Game of Thrones, né? Pô, não precisa ficar explicando o que é. Eu não vi. Sempre tem um. Eu li o livro, mas eu não vi. Basicamente o cara ele tá condenado e ele precisa se defender. Daí ele exige um julgamento por combate, que se ele ganhar por combate, ele é liberto ou ele morre. Simplificando pra caralho, é isso mesmo. Se falando muito. Porque se tu matar um cara com uma espada, limpa a acusação de que tu matou uma pessoa com uma faca, né? É lógico medieval, né, cara? Não faz sentido, mas faz todo sentido. Tu não precisava necessariamente ser condenado por um crime de assassinato. Tu podia só, sei lá, ter roubado uma maçã do mercado. E o cara... Faz menos sentido ainda, eu vou matar alguém porque eu roubei uma maçã. Podia ter matado o rei ou envenenado, mas dá no mesmo que roubar uma maçã. Não, se tu mata o rei, tu vira o rei, pô. Não é assim, cara, não é war o bagulho. Não é Civilization que tu mata o cara e tu... Porra. Tu vira um regicida no máximo. Que é um apelido legal. Realmente. Sim. Tá. I demand a trial by combat. Enfim, a gente tava falando antes do... roubar uma maçã pode pedir um Trial by Combat. Não é bem assim, não. Na real, tinha uma série de legislações que regiam esse Trial by Combat, principalmente no final da Alta Idade Média, quando ele tava quase caindo em desuso, porque senão a galera iria usar pra qualquer coisa. Tanto que você tinha que ter um título nobiliárquico pra poder usar isso. Então não é tão simples assim aí, pô. Por isso que Game of Thrones é muito melhor que a realidade, né, velho? Claro, Game of Thrones tem dragão, pô. Mas Game of Thrones é a mesma coisa. É igual, cara, tu acha que o Tyrion, que é o filho da porra do Tywin, não vai ter direito de pedir um trial by combat? Os caras caem de um portão de lua, velho. Não, é porque lá tem que ter a encenação, né? Pô. Não, é uma série, né, cara? Tem tudo. Só que é foda, porque tem um ordenamento que chamava também na época, que era o Trial by Ordeal, que é o julgamento por... sei lá, por provação, legal, eu ouvi esse bagulho aí. Tinha que provar alguma coisa pra poder ser absolvido. Por exemplo, tu escolher tipo Trial by Combat ou uma aprovação, que podia ser tipo andar sobre as brasas. E no caso, se tu tivesse certo, a brasa não ia te queimar, mais ou menos isso, né? Eram vários tipos de provações e o combate era uma delas que tu podia escolher. Tu tinha por fogo, por água, sabe? Tomar veneno, se tu sobrevivesse ao veneno, tu tava absolvido, se tu andasse pelo fogo, essa história assim, sabe? Sobreviver ao veneno, tu só medieval, cara. Medieval com uma galera maluca. Caralho. É que os dois seguiam a mesma lógica de direito divino, na verdade, né? Isso, basicamente. Se Deus não quisesse que tu morresse... Exatamente. Não acho que tá errado também. Tá errado? Por quê? Não, eu não acho que isso tá errado. Pô, mas porque assim, se o cara sobreviver a isso... Inclusive, eu acho que deveria ser aplicado hoje em dia. A Lava Jato com Trial by Combat seria irado. Cara, ia ser muito foda se a Lava Jato fosse condenar essa galera com Trial by Combat, né, cara? Já pensou Lula lutando de espada contra Lula? Não, mas daí ia ter aquele negócio, tipo, Lula não tem um dedo, então ele ia ter uma certa desvantagem. Ou mais mobilidade com a espada. Também. Escolher arma, ele pode escolher arma, e o outro não, ele pode escolher a arma dele e o outro cara, sabe?
Pô, mas é foda, porque assim, ó, num Trial by Combat, tu precisa ter 2 pessoas envolvidas no crime, né? Porque um vai lutar contra o outro, né? Tem que ter uma acusação ou testemunho e tal. Se fosse a Lava Jato for condenar o cara por trial, ou ele pode pedir um Trial by Combat, ele teria que lutar contra quem? Contra a Petrobras inteira? Contra o povo brasileiro? Exatamente, nesse caso não se aplicaria, tudo que eu estudei, o Trial by Combat ele só era usado em questões de honra, moral, entre disputas de 2 indivíduos. Mas a gente podia dar uma adaptada muito legal, tipo assim, ó, pra botar o cara que foi condenado pela Lava Jato ter que brigar contra o ministro do STF. Entendeu? Ia ser foda. Ia ser muito bom. Mas eles podem escolher seus... Faria sentido, mas teoricamente os ministros do STF é o cara que julga. Não, eu sei, mas aí no caso do Trial by Combat, quem vai julgar é o cara que meteu porrada numa luta. Então tinha que ser, entendeu? Teoricamente? Óbvio que teoricamente, porra, não vou chegar e mandar uma ligação lá pro governo federal pedindo pra botar o Trial by Combat de volta e dizer que tem que nomear o Alexandre Frota de ministro do STF, porra. Mas daí, tipo, o ministro do STF também ia poder contratar um mercenário, né? E como que eles iam escolher o ministro do STF? Porque são 11. Ah, velho. Aí até aquele sorteio. Trial by Combat. Quem sobreviver é o ministro. Daí vira Battle Royale, tá ligado? Battle Royale, são 50 numa sala, entrega uma folha dizendo que você tem que matar esse cara. Caralho, eu ia confiar num presidente que ganhasse um monte de luta. Assim, cara, daí esse ia liderar a nação pro futuro melhor, cara. Quem é contra ele, né? Igual o Dom Pedro I era no Brasil, né? Exatamente, descia porrada em todo mundo. Descia porrada em todo mundo. Não teria oposição, o que seria bom. Caralho, velho, esse foi o comentário, mas seria bom se não tivesse oposição. Puta que pariu. I demand a trial by combat. Tem um livro de um doutor chamado Eric Jager, não é Jäger, é Jager. Falei errado a vida inteira. Não, o Jäger, ele teria que ter o trema em cima do A. Enfim, e ele conta a história do combate entre Jacques Legris e o Jean de Croges, que eram 2 nobres da sociedade francesa e que tiveram uma pequena disputa porque o Croges denunciou o Legris por ter estuprado a esposa dele. Isso evoluiu para um duelo por combate, uma prática que já não era muito comum na época. Ela já estava caindo em desuso. E essa foi praticamente a última batalha, o último julgamento por combate que teve na França, no governo de Carlos VI. No final, eles realmente fizeram o duelo. E no caso, o Corges, ele estava representando a esposa, porque as mulheres não podiam demandar diretamente o julgamento por combate. Os únicos que poderiam demandar eram os homens. E pessoas acima de 60 anos e com deformidades físicas também não poderiam demandar, também tinham que ter título nobiliárico. Era toda uma série de burocracias, tinha uma série de rituais também. Tipo, as pessoas antes de começar o duelo, elas tinham que se ajoelhar em frente a uma bíblia e rezar, pedindo que Deus abençoasse aquele combate. E, enfim, no final o Croges ganhou. Então a esposa dele foi provada inocente, a esposa dele então não mentiu, de acordo com a lei medieval. Ela realmente tinha sido estuprada e o Legris morreu. E com isso o Croges acabou pegando boa parte dos cargos que o Legris tinha. Tanto que o Croges ele ficou como, se não me engano, tesoureiro real ou algum cargo de confiança do rei. Mas infelizmente ele acabou falecendo depois numa das cruzadas. É interessante tu ver, né, como tinha realmente uma burocracia por trás, né? Não é simplesmente qualquer babaca chegar e dizer que quer brigar pra pedir a liberdade, né? Tu tinha todo um processo jurídico, entre aspas, que tu devia seguir pra poder atingir esse tipo de julgamento. Todo o processo jurídico, ser homem, não ser deficiente, não ser mulher. Não só isso, porque primeiro o Tribunal de Paris ele tinha que julgar se poderia ser ou não um julgamento por combate. A maioria das coisas não poderiam porque passavam pelas outras leis. Então, nesse caso, só pôde porque era uma questão de honra, de dignidade, de nobreza. Uma permissão para poder, né? Exatamente. Fazer isso. Em que época que o Trial by Combat foi mais utilizado, assim? Ele foi mais presente dentro do mundo europeu medieval, assim? Qual século? O século exato é bem difícil de dizer, porque também depende muito da região, né? Porque, na verdade, o Trial by Combat ele se originou nas leis germânicas, né, nos povos germânicos, e depois foi se espalhando. Mas foi mais realmente no começo da Idade Média, ou no caso na Baixa Idade Média,
Porque na Alta Idade Média, boa parte já tinha entrado em desuso, ou era, tipo, muito raro, ou já tinha sido proibido por uma série de questões, né? Né, qualquer qualquer hora, assim, casos, imagino, mais raros, assim, que nem esse que tu falou. Não sei se... É tipo isso, porque precisava de uma autorização realmente pra fazer, né? Não é simples. E isso no final da Idade Média, né? No começo da Idade Média era um pouco mais fácil, e é por isso que eles foram restringindo, na verdade, porque isso abria uma série de brechas jurídicas. E também, tipo, na segunda parte, na Baixa Idade Média, foi criada até a Carta Magna, né? Outros estados já estavam criando mais leis, tipo, escritas, né? Tá começando a surgir, né, esse tipo de legislação. Aí, tipo, foi restringindo, né? Tipo, cada vez tu tinha menos oportunidade. Não era mais aquela bagunça duelo que tinha quando acabou o Império Romano e... Isso, sim. É interessante, porque também tem eu não sei se isso é historicamente acurado, mas eu li no livro do George Martin, tá? Não, então com certeza é. Tem um livro spin-off do Gelo e Fogo. Ah, sei. É o do Cavaleiro lá? Eu não lembro agora, mas acho que eu tenho ele aqui, peraí. É o Cavaleiro dos Sete Reinos, isso. Tô ligado. Tem um Trial by Combat nesse livro, só que é um Trial by Combat feito, não lembro se são 14 ou 16 pessoas. É uma arena, um monte de cara lutando. E o rei morreu nessa porra ainda. Ele recorreu a isso e foram 7 contra 7. Sim. Inclusive o rei tava do lado a mão do rei, não o rei. Tava do lado do carinha ali, do personagem do livro, e acabou morrendo no combate. Tem ideia spoiler agora, mas foda-se também. Quem é que vai ler o Cavaleiro dos Sete Reinos? Pô, eu li, pô. Eu também li. Somos 2 pessoas em quantos que tem aqui? 5? 3, tá? Eu também li. 4 pessoas, então. Eu ainda tô no primeiro livro, então vai demorar um pouquinho. Então tô excluído do grupo. Vai embora. Mas, complementando ali a tia Eduardo, na real, esse duelo de 7 pessoas é por causa da fé no 7 que tem no Game of Thrones. Na vida real, aconteciam duelos campais, tipo, de várias pessoas, mas não eram necessariamente 7, até onde eu saiba. É um pouco de licença com poética, certeza. assim, do cara, né, dizer que eram 7 deuses ali, 7 reinos e tudo, tem aquela... Pro livro é isso, né? Sim. Mas realmente tinham combates que eram mais de apenas 2 pessoas ali. Eu imagino que esses Trial by Combat da Idade Média, eles meio que foram, assim, claro, eles foram ficando mais jurídico, mas com o tempo, não sei se vocês já ouviram falar daquelas brigas por pistola que os caras tinham antigamente, que eles davam, acho que 10 passos pra trás e davam um tiro. Ah, sim, as do Velho Oeste? Não é só Velho Oeste, assim, no mundo antigo mesmo. Tanto que teve o 7º presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, ele matou um cara assim. Sério? É sério. Esse era um presidente que eu votaria. Então, porque eu só não lembro muito bem, mas acho que um cara qualquer, ele xingou a mulher dele, daí ele acabou desafiando e matou o outro, tá ligado? Mas dá pra ver como evolui, assim, essa ideia de Trial by Combat mesmo anos depois. Ela não ficou só naquilo e acabou, ela tem se suas variações. recicla, né? Ela muda como era pra um outro jeito agora, assim. A diferença é que o cara não morreu por nenhum crime, né? Sim. O cara ali morreu porque xingou a mulher. Mas teoricamente é uma questão de honra, que nem é o caso do Crowshays e do Legris. É exatamente porque o cara estuprou a mulher do outro. Sim, é que aquele negócio, né, no Velho Oeste era tipo anarquia, tá ligado? Tu fazia justiça com as próprias mãos. Só mudou a arma, que em vez de tu usar espada, tu usa uma pistola. Sim, mas nesse que eu expliquei, era mesmo assim no civilização, tipo, no leste do estadunidense mesmo isso aconteceu. No leste? Foi acho que em Nova Orleans, alguma coisa assim, só não lembro muito bem. Mas não foi assim no extremo Velho Oeste, tipo a Califórnia, que não tinha lei. Foi onde já tinha tudo definido. Ele fez isso antes ou depois dele ser presidente? Antes, né, porra? Porra, quem tu acha? Eu pensei, caralho, o cara é presidente dos Estados Unidos, tá lá tirando. Ele fez esse duelo em 1806 e ele virou presidente de 1829 a 1877. I demand a trial by combat. Uma coisa que eu achei massa, tipo, eu li na Wikipédia, logo se tá na Wikipédia é verdade. Corta essa parte. Obviamente. É que, tipo, no Sacro Império, por exemplo, eles não podiam, no caso, usar elmo. Os Trial by Combat que eram do Sacro Império, eles não podiam usar elmo e nem nada nos pés. E já, tipo, no Game of Thrones, por exemplo, que é a nossa base, no caso, eles usavam elmos e usavam tipo, coisa nos pés, sei lá. Bota. Algum tipo de sapato. E isso, tipo, vinha de que, por exemplo, em cada feudo, cada lugar, meio que tinha umas tradições diferentes, sabe?
valia muito disso, era mais um direito oral. Imagino que não era uma lei assim, bem definida no território inteiro, devia ser pra cada Sim. região, cada vila, cada coisa, sabe? Isso sim, cada uma meio que tinha uma diferença. Mas tinha muito em países nórdicos também, né? Nos vikings existia bastante isso, nas aldeias dos vikings e tal. Com certeza. Mas assim, era viver em Trial by Combat, né? É verdade. Porque a questão dos vikings era justamente matamos por qualquer coisa, né? Não tinha tanto a questão do direito em si. Tudo bem, na Idade Média eles também faziam isso, mas eles acabaram acrescentando o direito mais tarde. Nos povos nórdicos, nem tanto, apesar de boa parte do Trial by Combat ter surgido por lá também. Mas quem já viu o Vikings sabe que no começo da série lá o Ragnar matou o maluco lá na... Sim, tipo, os vikings não tinham tipo, muita lei, só porque o Ragnar foi navegar pro ocidente, o rei ficou puto, os dois lutaram e ele virou o próximo rei. Primeira temporada que ainda tinha um pouquinho de History Accuracy, né? Que era um pouco... Que era boa, né? Depois... Sim, nossa, era muito History aquilo. Até a terceira foi boa, depois da terceira começou a ficar muito merda. Questionável, digamos. Questionável. Como diria um cara da minha área, os roteiristas foram vergonha do profissão. Eles só fizeram merda na quarta temporada. É verdade. É verdade, deu uma cagada. O Ragnar virou viciado em drogas com uma asiática. Nossa, velho, essa foi a pior época do... Porra, foi essa. Foi triste. Foi difícil ver aquilo, sabe? Foi difícil. Caraca, dando maconha pro rei dos vikings, cara. Que merda, cara. Chinesa da maconha. Eu queria saber de onde que surgiu a chinesa. I demand a trial by combat. Ô pessoal, mas agora vamos falar da parte que tava todo mundo querendo falar. Game of Thrones. Sim. Verdade. Game of Thrones. A melhor parte, né? É por isso que estamos aqui também. Caso exista alguma alma que não tenha visto Game of Thrones ainda, André, explica o que aconteceu. Então, qual dos dois Águia, o primeiro? O primeiro. No caso, o Tyrion foi acusado de tentar enviar um mercenário com a adaga dele pra matar o Bran. Coisa que a adaga era do Mindinho. Nisso, ele tá voltando pro sul, né? Depois que ele disse que queria mijar no fim do mundo, né? Na muralha. Só que ele acabou mijando no ninho da águia também. Também. Aí ele tá voltando, ele para lá naquela estalagem, né? Aí nisso a Catelyn tá voltando de Porto Real. Aí, tipo, ela consegue lá prender eles vão pro ninho da águia. Nisso, eles prendem o Tyrion, né, naquelas... Como é que é? Aquelas celas lá do ninho da águia que são abertas, pra fora, que dá um cagaço do caramba no cara. Sim, até tem um desnívelzinho pra tu escorregar e se fuder. Pra tu não poder dormir, é bem cruel a descrição no livro. E o pessoal reclama de Guantánamo. Guantánamo, as prisão turca lá que os caras dão porrada na sola do pé, um pau. Porra. Sim. Aí, tipo, o Tyrion tenta convencer o cara, né, o gordinho que tá cuidando ali da cela, a confessar, né. Aí eles vão pro julgamento normal, fala pra ele confessar, ele começa a falar um monte de merda, né. Aí no final ele perde o duelo. Isso, daí o Bronn, né. Sim, o Bronn se oferece, né, pra lutar por ele. Porque tu realmente podia fazer isso, né, tipo, pedir pra outra pessoa brigar no teu lugar. No Game of Thrones, agora falando historicamente, não tem a mínima ideia. Pois é. Historicamente sim, tanto que, por exemplo, ali no caso que eu citei, lá do Croges e do Legris, quem teoricamente estava acusando o Legris era a esposa do Croges. Então, na real, o Croges lutou no lugar dela. E além disso, todos eles tinham uma série de reservas para caso um dos dois não aparecesse no dia, para que lutasse no lugar. Tá, mas por exemplo, eu demando um julgamento por combate, mas eu sei lutar, eu sou saudável, consigo fazer as coisas. Mas se eu quiser pedir pra outra pessoa me representar, eu posso? Teoricamente... Porque não teria que ser o pessoal que tem algum problema físico, uma deficiência, ou que é mulher, ou que é criança, poder fazer esse pedido pra outra pessoa lutar no lugar dela? O cara que é saudável não deveria lutar? Às vezes o cara é rico pra caralho e ele não quer morrer. Ele sabe que tem a possibilidade de... Porque tu vai num duelo de espada mano a mano, a chance de morrer é 50-50. Eu não quero perder minha fortuna inteira pra dizer que eu não roubei uma maçã. Eu mando um escravo meu ali lutar e foda-se. Resolve, né? Só que se o teu escravo perder, do mesmo jeito tu vai morrer também, porque o duelo pro combate é uma sentença divina, então tu também vai ser condenado à morte. Cara, então é muito mais legal... Mas do duelo pro combate eu não posso fugir no meio da noite. Agora, se eu for condenado... Então luta, né, velho? Pelo menos se tu ganhar uma moral, mas se tu ganhar e teu escravo ganhar por ti, daí tu parece um merda.
Era também uma questão de virilidade, de honra. Pois é. I demand a trial by combat. Teve um cara que pediu um trial by combat por causa do divórcio que ele teve com a mulher, porque ele falou no argumento que a mulher dele cometeu injúria contra ele e tal, e acabou ferrando com a vida inteira dele. Ele queria um trial by combat contra ela, ou no caso um representante dela, pra tirar isso da espada. E ele inclusive pediu 12 semanas para ele ter tempo de forjar uma katana. Por que ele quer forjar uma katana e não uma espada medieval, ninguém sabe, mas... Até porque se alguém lutar com uma armadura, ele perdeu. Verdade. A não ser que seja uma Hattori Hanzo, daí que tu porra com qualquer coisa. Porra, uma Hattori Hanzo aí é apelação. Só que o cara é um berserker, sei lá, ele não sente dor quando leva uma machadada, uma parada assim. Pô, mas a ideia de fazer um divórcio com Trial by Combat parece genial. Que ano que foi isso? Tô procurando aqui, mas o nome do cara era David Zachary Ostrom. E pelo que eu vi, tem alguns... o site que eu tô lendo aqui, ele fala em 2020, mas eu acho que é um pouco antes. Quê? Foi esse ano? 2020. 2020. Esse ano. 20? O mundo não tá tão perdido que nem eu achei que tava. Esse ano teve um caso de Trial by Combat. É por isso que esse ano era pra dar, cara. Olha só, ele realmente foi 2020, mas ele teve a ideia por causa de um cara que pediu na Suprema Corte em Nova York em 2016. Então esse é um caso recorrente nos últimos tempos. Olha só. Eu vou tentar fazer isso no Brasil. Teve um cara que pediu em 2016. Teve dois. Teve um cara em 2016 e teve um caso agora em 2020. É mais comum que a gente pensa, né? Exato. Caraca, velho, teve um cara que pediu. Mas como, cara? Não foi proibido? Não foi proibido, né, nos Estados Unidos? Não, nos Estados Unidos, teoricamente, verdade, é permitido o Trial by Combat ainda, o que traz uma série de complicações aí internacionais. Ai, meu Deus. Como traz uma série de complicações pra cara? Eu fiquei, cara, meu Deus, o cara queria matar a mulher do Trial by Combat, cara. Tá certo, tem que decidir quem fica com a casa, pô. É muito menos controlado e o cara tem mais chance. O cara não pode recusar? Tipo, e ficar por isso? Cara, eu acho que pode, né? Pois é. Seria bom. Se a mulher não pode recusar e ser obrigada a brigar com o cara. Tu pode recusar dependendo do que o juiz. Mas teoricamente, na parte medieval, pelo menos, é um negócio que valeria da honra, né? Então, se tu recusar alguém que pediu, tu vai ficar desonrado. Não aceitou deixar o cara tentar provar algo. Mas hoje é diferente, né? E hoje, e mais na alta Idade Média, na Baixa Idade Média, já tinha júri, então eram os próprios juízes que determinavam se você poderia ou não fazer um julgamento por combate, né? Pensando nos caras formalizando um negócio desse, cara. Formalizando, né? Vamos escrever aqui a lei. Pô, mas caralho, teve casos de 2016, 2020, cara. Sacanagem. Só que assim, mesmo que a mulher chame o Mike Tyson pra brigar com o cara, eu acho que ainda assim o cara tem mais chance no Trial by Combat do que no julgamento de ficar com as coisas. Verdade. Faz sentido. O cara pensou, assim, olhou, quer saber? Acho que vale mais a pena. Vale mais a pena chegar perto da morte. Daí a mulher bota pra lutar por ela o amante dela durante o casamento. Cara. Aí dá uma motivação a mais pro cara, né? Ele vai ficar com raiva, vai entrar. Mas voltando à questão legal dessa parte toda, o porquê disso ainda ser permitido nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm um sistema de lei diferente do nosso, ele é mais baseado em costumes e tudo, e a questão é que na época que os Estados Unidos se separou da Inglaterra e tal, do Reino Unido, na lei inglesa ainda era permitido o Trial by Combat, que alguns anos após foi proibido de vez, mas os Estados Unidos importou aquilo e ainda era um hábito não comum, mas um hábito permitido. Então, até hoje, isso não foi proibido. Então, teoricamente, eles têm o direito de pedir. Não quer dizer que eles vão ser aceitos, porque, no caso, os dois foram negados por motivos óbvios. A corte tem que decidir se pode ou não, se é válido ou não. Tá bem? Exatamente. Eu acho válido. Se eu tivesse na corte, nós teríamos muitos combates hoje em dia.
Mais fácil, muito mais fácil. Hoje em dia no Brasil leva 20 anos pra um processo ficar pronto. Tu resolve em 5 minutos que levaria 20 anos, pô. Sim, cara, 5 minutos chega ali pronto, cara. É estranho, cara. Só que que nem a gente falou antes dos duelos ali, né? Que o presidente ainda matou o cara lá. Mas isso ali foi proibido hoje. Isso sim. O duelo nos Estados Unidos, né? Não pode mais. O duelo foi abolido quando mataram Kennedy, né? Porque foi muito apelão, ele não tava nem vendo. Teve um Trial by Combat com o Kennedy, só que ele não ficou sabendo. Só que ele não sabia. É que o Kennedy, quando ele tinha 6 anos, ele apostou com o amigo dele. Quem morrer primeiro perde, né? Ele ficou 50 anos até o cara conseguir matar o Kennedy. É por isso que não pegaram o assassino até hoje, né? O cara era inocente, pô, não fez nada errado. Conforme a lei, né? Conforme a lei. Conforme a lei que matou o presidente dos Estados Unidos, causou um grande incidente internacional. Tudo bem, vocês estão parados. É um caso fácil de explicar. I demand a trial by combat. Eu não vou lembrar agora qual o Papa que eu li aqui no livro, mas na época que aconteceu o combate entre o Legris e o Croges, o duelo por combate, o julgamento por combate, ele já tinha sido meio proibido assim por um dos papas, que ele falou que era imoral e que trazia muita luxúria, porque isso era um evento social, era tipo... a galera vai se matar ali, vamos lá ver. Era tipo o pão e circo da Idade Média. Mas isso aí foi feito com os torneios medievais também, né? Sim. Pô, gladiador, cara. Não, mas gladiador é, pô. Não, gladiador era Roma, né? Roma pode tudo. Não, eu sei, mas, pô, isso sempre existiu, cara. Gladiador, tinha enforcamento na praça pública, tinha... O que custa fazer o trial by combat também na rua? É que queimar a bruxa é muito mais legal, né? Não é o ideal, mas acontece. Até hoje tem briga de gangue, né, cara? E a galera para pra ver, então... Cara, é que nem uma página de hooligans que me seguia no Instagram. Postava um vídeo dos caras se pegando no meio do mato, na porrada. Tinha página de hooligan de seguir no Instagram? Eu te falei, pô! É verdade? Não, mas tá, a gente pode concluir então que o Trial by Combat, ele nunca deixou de existir. Ele só evoluiu junto com o ser humano, basicamente. É, tipo isso. Ele mudou um pouco, foi proibido da forma que ele era, tirando nos Estados Unidos, que ainda teoricamente é permitido. Cara, se ser proibido não quer dizer que as pessoas não vão fazer, velho. Olha as pessoas... Concordo. O tráfico de droga é proibido, mas as pessoas estão fazendo. Sim, só que eu digo, ele não tem o valor legal que tem a característica, por exemplo, na Idade Média. Na Idade Média ele tinha um valor legal, atualmente ele não tem. Mas eu não duvido que não deve ter alguma tribo africana que ainda faz isso, cara, que ninguém sabe, assim, sempre tem, uma né? ilha, no meio do Atlântico. Uma ilha no meio do Atlântico, uma tribo ali na África Central ali que ainda faz um negócio desse e a gente não sabe. Mano, deve ter. É tudo questão de cultura, que matam a cultura se transforma. Os albinos lá, que eu acho que dá sorte. Tá querendo comparar matar albino como amuleto de sorte com Trial by Combat? Deve ser uma cena interessante. Ele bota o albino pra brigar, né? Nesse caso, com certeza eles não pedem Trial by Combat, porque permissão. Pra eles é totalmente justificável matar o cara, eles não precisam de alguma permissão. Só vai, né? O Trial by Combat é um negócio que, como ele é muito romantizado, né? Ele é bastante presente na cultura pop, né? Livro, filme. É uma coisa que é bem, assim, fácil de tu criar uma história em volta de tu fazer, porque é uma coisa realmente medieval, tá? Pô, o cara vai brigar pela liberdade. Às vezes ele foi acusado injustamente, mas ele vai lá brigar, tá? É um negócio bem legal, porque tem bastante livro sobre isso, bastante filme e tal. É uma coisa bem interessante de se estudar. Tá, e minha conclusão é falar que nem eu falei antes ali. Basicamente, Trial by Combat nunca deixou de existir, só evoluiu junto com o ser humano e foi se adaptando, ou sendo legal ou não. E as pessoas continuam fazendo isso, que é a vida, né? Cara, eu também acho que é como vocês falaram. Sempre teve, sempre vai ter, só que de cada época de jeito diferente. Minha conclusão é que é irado, deveria continuar, inclusive com transmissão, com a narração de Galvão Bueno. E aí? Acabou! O cara morre, ele começa, acabou! Não, tinha que ser o Silvio Luiz, cara, muito mais engraçado. Olhou no lance. Morreu. Foi. Eu concordo com vocês que o Trial by Combat é uma herança histórica que temos e ainda vamos ter por muitos anos. E, enfim, pelo menos serve pra criar grandes obras que nem Game of Thrones. Só por isso já é justificável.